Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Perigo Vermelho, o podcast em que procuramos a destruição da civilização ocidental, dos valores judaico-cristãos e de tudo aquilo que é bom e santo, através de tudo aquilo que é pérfido e mau, como o marxismo cultural e todas essas coisas que existem mesmo. Hoje, ou então, podemos também fazer um pouco de discussão política sobre um pouco do que é a cultura popular mainstream que todos nós vemos, lemos, ouvimos ou jogamos. Hoje vamos falar um pouco sobre sistemas prisionais, sistemas carcerários, encarceramento em massa, toda a problemática que não só não ficamos a pensar que é um exclusivo da sociedade americana, também a qualquer sociedade ocidental está, e não só, está subjacente a essa problemática, nomeadamente a sociedade portuguesa, e para falar disso mesmo hoje, a perspectiva que temos em termos de uma obra que que eu estive a ver, neste caso, nunca tinha visto antes deste episódio, será o Shawshank Redemption, em português Os Condenados de Shawshank, considerado talvez um dos principais filmes de prisão do cinema americano do século XX, e neste caso dos anos 90, e connosco temos Inês Van Vels, espero que esteja a pronunciar bem. Está ótimo. E o Tiago Silva, portanto, a Inês que eu convidei exatamente por uma perspectiva que ela tem de trabalho ao nível do sistema prisional português, que vou pedir também que ela apresente um pouco, e também, e sobre isso deixo já uma adenda a todos os que nos estejam a ouvir, que, portanto, a perspectiva que nós, neste episódio, que a maioria dos que nos vão ouvir têm, é uma perspectiva privilegiada sobre o sistema prisional, privilegiada no sentido mais político da palavra privilégio. Portanto, nenhum de nós alguma vez esteve preso. A pessoa que está mais próxima do sistema prisional que aqui está trabalha nesse sistema. Portanto, se qualquer um dos que nos ouve conhecer alguém que tenha essa experiência diretamente, seria ótimo termos esse testemunho e essa perspectiva para podermos enriquecer uma possível segunda parte deste episódio. E passo a bola então, neste caso, à Inês, já com uma pergunta. Inês, da experiência que tens desde que trabalhas, e vou-te pedir que especifiques um pouco o trabalho que fazes, desde que tens esse trabalho, essa função, qual é a grande diferença que tu vês entre a perspectiva não só da cultura em geral, neste caso da população portuguesa, em relação ao sistema prisional, como também da cultura popular, séries e filmes que tenhas visto, mesmo que não em grande pormenor, e a tua experiência real no terreno do nosso sistema prisional? Qual é que dirias ser essa grande diferença? Ok, olá, eu sou então a Inês, eu sou assistente social. Neste momento não estou a trabalhar diretamente no sistema prisional, mas fiz estágio durante mais de um ano e que depois se prolongou por uma espécie de um regime de voluntariado, porque acabei por ficar com vários projetos pendentes, mas fiz estágio aqui no Sistema Prisional de Coimbra. E foi uma experiência bastante interessante, porque a maior parte das pessoas não imagina de facto a realidade do que se passa por trás das grades. Neste momento eu trabalho em investigação, também trabalhei num projeto relacionado com as prisões, mas mais ligado à radicalização política e ideológica. Mas é uma área em que eu gostaria imenso de voltar a trabalhar e que está dentro dos meus planos, projetos a curto prazo, digamos assim. As principais diferenças da cultura em geral e da cultura popular em relação ao imaginário das prisões e aquilo que é retratado nos filmes, nas séries, etc., e aquilo que é, na verdade, a vida
real, digamos assim. São algumas, embora por norma todas estas imagens que nos são apresentadas têm sempre mais ou menos um fundo de verdade. Depois aquilo que difere são as nuances e no fundo que a realidade acaba por ser um pouco mais crua e mais violenta do que muitas vezes é retratado neste tipo de séries ou de filmes ou pronto, este tipo de exemplos com que normalmente nos vemos confrontados. Há assim um conjunto de pontos que normalmente eu costumo apresentar. Um dos pontos que é verdade e que é muitas vezes retratado é que, por exemplo, as prisões como estrutura não se importam muito com os reclusos. Ou seja, importam-se mais com manter dentro dos orçamentos e fora das notícias. Isto é um ponto assente. E apesar de, por exemplo, em Portugal, que é a realidade que eu conheço um bocadinho melhor, as prisões serem de gestão pública, ao contrário daquilo que estamos habituados a ver nos filmes, especialmente americanos, aqui em Portugal, exceto Santa Cruz do Bispo feminina, as prisões são todas de gestão pública. E isso, lá está, diverge um bocado da realidade americana, mas a verdade é que o sistema prisional é extremamente problemático. Coisas que se nos apresentam no folclore, no imaginário prisional, como por exemplo a comida ser muito má, é completamente verdade. E a comida que depois se vende nos snacks, naquilo que chamam aqui na gíria prisional em Portugal na cantina, que não é a cantina, mas sim uma espécie de uma mercearia onde os reclusos podem fazer compras, bem como também os itens de higiene pessoal são um enorme mercado paralelo. Outra coisa que também é muito problemática são, de facto, os cuidados de saúde ao nível físico e mental, que são medíocres ou inexistentes. Há uma preocupação muito grande com o número de suicídios, porque é o tipo de informações que sai cá para fora, sai nas notícias, mas não há, de facto, uma base de apoio para os prevenir. Ou seja, na minha experiência, havia um psicólogo para mais de 500 reclusos e 2 médicos e 2 enfermeiros para toda a população prisional, ou seja, depois isto leva a que os antidepressivos são praticamente obrigatórios e é muito difícil escapar ou ter bons resultados neste sentido. Outro ponto que eu também costumo falar é que, de facto, infelizmente, o abuso de poder é real da parte dos guardas e muitas vezes a disciplina parece ser mais ou menos arbitrária. Ou seja, muitas vezes os guardas estão de facto envolvidos em esquemas e em combinações que garantem a impunidade em algumas situações, apesar de, teoricamente, terem sempre de reportar episódios de mau comportamento, etc. Mas há uma imensidão de negócios nas sombras, como os casos dos telemóveis e outros, que certamente não podemos ser naivos ao ponto de achar que envolvem só os reclusos. E pronto, com isto raramente os castigos servem para educar e o que é facto é que os reclusos não têm preparação para a saída nem nenhuma espécie de reabilitação e por isso basicamente o sistema está desenhado para a reincidência, que acho que é superior a 50%. Uma outra coisa que também é muito popular nas séries e nos filmes é aquela noção de que a privação alimenta a criatividade, ou digamos que a necessidade aguça o engenho, e que dá origem a situações muito engraçadas, porque os negócios entre os reclusos são imensos e envolvem a troca de tudo e mais alguma coisa que possamos imaginar, desde favores até proteção, até bens como cigarros ou roupa. É inclusivamente possível entrar na prisão praticamente despido e sair ao final de algum tempo com todo um guarda-roupa fantástico, mas depois também outras coisas como DVDs de filmes e principalmente comida. Voltamos aqui à comida inicial. Uma coisa que eu acho muito interessante é que a cozinha de prisão, e não estou a falar da comida que é servida ou feita nos refeitórios, mas sim uma espécie de cozinha de guerrilha, é uma arte absolutamente incrível, que envolve a reciclagem da comida do refeitório ou então mesmo receitas que são feitas de raiz. E cozinhar que nas celas
não há material para cozinha, ou seja, a única coisa que existe é um fervedor de água, daqueles pequeninos, mas o que é facto é que há pessoas que conseguem elaborar pratos fantásticos que uma pessoa nem imagina propriamente como. E eu ouvi histórias de malta fazer fogareiros com embalagens de takeaway, com palitos e até, inclusivamente, fornos de cozer pão e bolos feitos artesanalmente em cacifes, o que eu acho absolutamente extraordinário. Mas pronto, com muita frequência eu ouvia falar de alguns reclusos serem conhecidos por serem autênticos chefes e de receitas fantásticas de ervilhas com ovos escalfados, ou pataniscas, ou bolos de aniversário, que eram, assim, todo um sucesso. Esse era um dos projetos que eu também gostava de ter feito e que acabou por ficar pendente porque não tive tempo, e era precisamente isso, um livro de receitas na prisão, ilustrado, sobre, pronto, como fazer todos esses petiscos, desde a arte de fazer os próprios fogões e fornos, até depois aos ingredientes que são usados, que muitas vezes são bastante sui generis. E acho que para já, que me lembre, é basicamente esses apontamentos que eu posso deixar. E que apontamentos estes, Inês? Uma perspectiva que acho que nem nenhum de nós aqui, nem eu, nem o Tiago, nem nenhuma das pessoas que nos ouviu, se calhar só as pessoas que te conhecem mais pessoalmente, mais proximamente, ou que te acompanhem nas redes sociais, possam saber um pouco mais de perto. E é essa perspectiva que, de facto, muitas vezes falta. Tiago, aqui, indo aqui mais para a parte da ficção, portanto, eu acabei por ver recentemente os Condenados de Shawshank para enquadrar este episódio. A minha obra favorita sobre prisões acaba por ser o Prison Break, embora já não seja uma série que eu tenha acompanhado até ao fim e que seja e que portanto digo a minha favorita porque acaba por ser a única talvez recente que eu tenha visto nesse sentido. Uma coisa que me chama a atenção é que a ficção sobre prisões parece ter toda ela uma narrativa muito típica. Há um prisioneiro que na maior parte das vezes não pertence àquele lugar, portanto o protagonista é sempre alguém que por qualquer razão não se enquadra ou não devia sequer lá estar, ou porque é inocente, ou porque é de uma classe social ou até de uma raça diferente da maioria dos restantes prisioneiros, e que por essas ou perigoso. Exato. E por essas ou outras que podemos ver é mesmo o colarinho branco junto com neonazis, por exemplo, que é também bastante comum nestas obras. E que por essas ou outras características acaba por ser uma espécie de... não é só a narrativa que é passada, não é só ele salvar-se a si próprio, mas, ou seja pela fuga, seja pela forma como consegue usar os recursos dentro da prisão, mas também fazer grandes contribuições para a forma como se vive na prisão. Uma coisa, Tiago, isto tudo para passar então à pergunta. Que tipo de mensagem é que tu achas que se está a tentar passar com isto? Que tipo de narrativa, que tipo de propaganda, porque é muitas vezes de propaganda que se trata, é que se passa neste tipo de narrativa do herói fora do seu elemento, do herói que está num patamar muitas vezes muito acima em termos de educação, em termos de competências de um background de prisioneiros que lá está, e que consegue uma movimentação quase heroica, seja para fugir, seja para transformar completamente o ambiente prisional. O que é que para ti está subjacente a esta narrativa? Ainda bem que fazes essa pergunta, e eu vou começar por responder a essa mesma pergunta, fazendo um shout-out aqui ao nosso conteúdo, a um episódio que gravamos anteriormente, não sei se recordas aqui relativamente à propaganda. Sim, claro. A narrativa, para todos os efeitos,
será nos mesmos moldes. Ao contrário da narrativa de propaganda de a justiça serve para te redimir e para te fazer santo outra vez e para te fazer bem, e a polícia serve para te salvar dos pecados do mundo humano, a prisão é basicamente o centro onde isso ocorre. Ou seja, não só no que toca aqui a Shawshank Redemption, ou os Condenados de Shawshank, baseado no livro de Stephen King, Rita, não lembro o segundo nome de Rita, mas Rita qualquer coisa, e os Condenados de Shawshank, que aborda exatamente a história como ela nos é contada através do filme. Lembrar também que Stephen King escreve esta narrativa na mesma leva que escreve Corações na Atlântida, ou seja, a introdução ao poder Shining, que só nasce de trauma e má sorte. Lá está, uma vez mais aqui, a trama da má sorte nesta narrativa original, e serve para complementar esta narrativa de que a prisão é boa. É bom ir parar à prisão. Pode não parecer, ao primeiro ouvinte, pode não soar correto, mas é bom. Epá, faz bem aos ossos, dá altas quantidades de cálcio, tudo bom. Forma o caráter. Exatamente, forma o caráter. Por norma é sempre, nem sempre é um homem pobre, mas é sempre um pobre homem que entra lá e que vai lá parar com os costados. Como tu dizes muito bem, uma vez lá, repara que não está no seu ambiente, não tem nada a ver com aquelas pessoas. Ora é um crime de colarinho branco, ora é alguém que matou alguém numa defesa de um amado ou de um familiar e está ali injustamente porque foi em legítima defesa. E todo o desenvolvimento lá dentro não vai ser, pronto, como nós sabemos, nem sempre a saída da prisão é uma saída positiva, há algumas recaídas uma vez cá fora, mas não é essa a história que nos contam. A história que nos contam é a prisão é definitiva. Uma vez passado o processo da prisão, não há qualquer probabilidade de voltares a cometer crimes, a ser um pecaminoso, porque estás curado. O crime está curado. Não há crime, acabou o crime, está feito. Isso compactuado, ou neste caso comparado diretamente com a nossa realidade, já levanta algumas dúvidas. Se é assim tão bom, porque é que temos tanta gente lá dentro ainda? Porque é que ainda temos tanta gente a ir lá parar? Porque é que há recaídas? Quase diria que a culpa disto não é das pessoas, mas sim das condições socioeconómicas, mas isso podemos ver mais à frente, que eu entretanto ainda não liguei completamente Marx. E acho que para mim agora acho que está bom, não sei que preciso mais alguma coisa. Sim, era essa a perspectiva que eu estava aqui à procura, e é interessante também que neste caso nos Condenados de Shawshank, por uma questão de identificação até do espectador com a narrativa, a questão racial prisional é quase apagada, portanto aquela prisão é mostrada como tendo uma maioria de americanos de gema, ou naquele contexto, naquele conceito mais racista do termo, portanto quase todos eles brancos. O personagem secundário negro é quase uma minoria ali dentro da prisão, e exatamente o personagem principal, na maior parte das vezes, tanto no caso deste filme como em muitos outros, mesmo que a prisão tenha uma representação racial que seja realista da questão do encarceramento dos afro-americanos nos Estados Unidos, numa grande maior parte das vezes, se o personagem principal não é branco, tem uma série de características e de condições que fazem, que tornam uma fácil identificação do espectador branco com esse personagem. Passando aqui novamente a bola à Inês. Inês, falaste já da questão da reincidência e de como tu vês, portanto, que a prisão está mais preocupada com uma questão de reputação e de gestão do que, de facto, com o prisioneiro em si enquanto pessoa e na sua dignidade, e neste caso na questão então da reincidência. Há algo em específico, ou é todo um sistema
que tu vejas naquilo que conseguiste perceber do sistema prisional português que de facto contribua para que não haja uma diminuição da reincidência nos tempos de permanência prisional? Eu vou começar por voltar um bocadinho atrás à questão que o Tiago pôs do cenário de o bandido bom que se distingue dos outros, que é uma narrativa muito frequente, de facto, nos filmes e nas séries. E nessa perspectiva de que talvez assim o espectador se identifique com a personagem principal e pronto, haja ali alguma empatia e alguma humanização talvez. Mas a verdade é que, pelo menos olhando para as prisões portuguesas, se este tipo de retratos nos filmes e nas séries fossem um pouco mais fidedignos, eu duvido que o espectador mediano se identificasse com quem quer que fosse, independentemente de questões de raça ou de tudo o resto, porque a verdade é que as prisões são muito o espelho da sociedade e a maior parte das pessoas que acaba encarcerada tem percursos de vida marcados por miséria e pobreza extrema a todos os níveis e de facto, quer dizer, isto são percursos extremamente bem identificáveis, extremamente comuns e que condicionam logo, aliás, mostram aquilo que de pior temos na sociedade, digamos assim. Por exemplo, eu acompanhava um rapaz que tinha a minha idade, na altura eu tinha 27, 28 anos, e que não sabia ler nem escrever. E era uma pessoa que era daqui de perto de Coimbra, não era de nenhum ecossistema raríssimo, fosse completamente à margem daquilo que é Portugal. Não, mas pelo contrário, tinha dificuldades de aprendizagem, provavelmente teria dislexia, mas é uma pessoa a quem nunca foi dado o devido acompanhamento. E depois, a nível de familiar, todo um histórico de violência doméstica, de pobreza, de desemprego, de trabalhar muito novo, depois da delinquência, de rombos, pequenos furtos, etc., que levam a ter um currículo fantástico. E depois, de facto, a prisão faz muito pouco para conseguir corrigir, ainda que eu discordo, como eu acho extremamente problemático essa perspectiva de corrigir quem quer que seja, porque aquilo que na verdade há para corrigir é de facto a sociedade numa ótica mais de prevenção, que este tipo de pessoas sejam empurradas para estes percursos, mas depois é claro que não há correção nem boa nem má, e aquilo que acontece é que as prisões são autênticas escolas de crime, e uma pessoa pode entrar tendo cometido um roubo ou um furto, uma coisa assim menor, ou mesmo que entre por um crime de colarinho branco, que são situações raríssimas, para não dizer praticamente inexistentes, porque a maioria dos criminosos condenados é por crimes muito, muito churucas, digamos assim. Mas o que é facto é que depois, mesmo como estratégia de sobrevivência, acabam por ter que aprender todo um conjunto de competências que não são propriamente aquilo que caracteriza o cidadão exemplar ou o cidadão reabilitado. E tendo em conta que mesmo o esforço de preparação da saída é praticamente inexistente, ou passa por uma avaliação que é feita em meia hora por uma técnica que vem do Instituto de Reinserção Social e que faz um relatório, tudo é feito à base de relatórios, tudo o resto é uma questão de sorte, ou seja, os casos que há de sucesso e de reintegração positiva é mais à custa de haver retaguardas familiares sólidas, ou de haver, de facto, pessoas que têm capacidades excepcionais e uma consciência brutal e objetivos na vida e que, de facto, fazem da estadia na prisão, da passagem na prisão, uma aprendizagem para se melhorar e para depois ir atrás de outros objetivos mais normativos, digamos assim, mais positivos. Mas a verdade é que a maioria dos reclusos não é capaz de fazer esse tipo de avaliação e, pelo contrário, passam a pena a sobreviver, a aprender a sobreviver. E não é uma sobrevivência nada fácil. De maneira que isso logo
trunca quaisquer possibilidades de haver uma reabilitação e uma reinserção bem-sucedida. E acho que é tudo para já. Sobreviver, exatamente. Portanto, se formos até à hierarquia de Maslow, à pirâmide, temos aqui, está explicado, basicamente. Se olhamos para um sistema prisional e nos interrogamos porque é que todo aquele tempo de reclusão não temos lá pessoas a sair extremamente bem formadas, extremamente reabilitadas, tu acabaste de explicar porquê. Basicamente, quem está sistematicamente numa situação de preservação, de tentativa de garantia de autopreservação física, de tentar comer algo que não lhe saiba a plasticina, ou pior, mesmo que ainda alimente alguma coisa, e tentar ter noites de sono como deve ser. Obviamente que se isso não está garantido, tudo o resto também não estará. Passando então aqui de novo ao Tiago. Tiago, qual é que é para ti então o melhor, ou aquele que achas ser a melhor obra em termos de... E se for o Shawshank Redemption, podemos até discorrer um pouco sobre o porquê, já que o episódio está nesse tema. Qual é que achas ser a melhor série, filme, jogo, livro de ficção de perspectiva prisional? É assim, isto é um ponto de vista um bocado cético. Atenção. As prisões são largamente representadas em jogos e em filmes e séries. Há muito pouco, ou pelo menos que me tenham chegado às mãos, sabendo que vivemos num mundo mágico da informação que chega às mãos das pessoas. Pelo que eu tenho visto, não há muito discorrer ficcional sobre prisões. Há de haver este ou aquele que inclui ou menciona uma prisão em específico, mas é sempre vista como ou um sítio de onde fugir, ou dependendo de quem escreve a narrativa, um sítio de correção e redenção do ser. Diria, claro, que mais próximo das condições seria talvez também o Prison Break, como falaste. Pronto, isto porque eu estou a jogar agora. Há um pequeno nicho, um pequeno excerto, uma pequena fase no primeiro Watch Dogs em que tens que invadir uma prisão e de facto, sendo uma prisão americana, quando vês o teu alvo que está a ser espancado por polícias, ou neste caso agentes prisionais, pronto, não te soa estranho, não te parece estranho, pelo menos se tiveres algum conhecimento de base sobre como funcionam os interiores das prisões. O Shawshank Redemption, para mim, lá está, o facto de ser da mesma leve, ou do mesmo formato que Corações na Atlântida, e sabendo que o livro serve para introduzir o leitor de uma forma mais calma, sem ser com o It ou o próprio The Shining, a este poder mágico que o Stephen King chama o Shine, que é fruto de azares e traumas que o ser tem, e então forma aquele poder para se defender. São boas obras. São boas obras representativas da vivência, por assim dizer, dentro de uma prisão. Não, porque lá está, há muita pintura por cima, há muita romantização por cima. No caso do Prison Break, o facto de estarem de saírem porque ou estão injustiçados ou não deviam lá estar no primeiro ponto, um pouco como o que está a acontecer agora com o La Casa de Papel, ou seja, pensamos que acabou uma temporada e quando começa a próxima temporada eles voltaram ao ponto inicial porque se esqueceram de alguém ou faltou resolver algum assunto. Não deixam de ser boas obras, se quisermos ver ou se quisermos sentir o mínimo. Eu acho que, de facto, a melhor forma de chegar a uma representação fidedigna, ou pelo menos termos um cenário um pouco melhor, é um vídeo que existe no YouTube,
se estiverem a ouvir isto no YouTube, na barra de espaços, na barra de pesquisas, basta colocar John Oliver Prisons e aparece logo, é um dos primeiros resultados. O John Oliver dedicou-se, ou pelo menos neste caso a equipa de escrita do John Oliver dedicou-se a fazer uma breve investigação sobre o sistema prisional americano e descobriu várias coisas, incluindo aquilo que já todos sabíamos, que é um negócio, e apresentou as condições que se viviam lá. Mas não esquecer, por exemplo, que aqui em Portugal, e agora lembrei-me disto, e Fernanda Câncio, se estiveres a ouvir, isto não é um ataque para ti, não tenho nada a ser amor contigo. Ótima jornalista, também não é um ataque ao ex-primeiro-ministro José Sócrates. Sócrates, estiveste bem, meu puto, dentro do possível. Mas não esquecer que quando Sócrates esteve preso, havia todos os dias uma notícia nova sobre o estado prisional português. E eu lembro-me de ler coisas desde Sócrates dorme com pulgas, os prisioneiros dormem com pulgas, há tráfico dentro das prisões, e de olhar para aquilo e de me lembrar, pronto, eu conheci ao longo da minha vida um agente prisional, neste caso, se não me engano seria o comandante dos restantes, ou pelo menos tinha um alto posto lá dentro, e ele próprio dizer que havia, mas que não, pronto, não é coisa que se possa saber, porque isso vai desmantelar a imagem da prisão em si, mas não esquecer que o próprio José Sócrates, quando esteve preso, passou por isso, houve relatos de pulgas e tudo mais. É esse o meu problema aqui com as obras. As obras representam alguma parte da vivência, não representam no seu total. E por agora acho que está tudo. Inês, o Tiago falou aqui de uma coisa interessante que é o negócio, e nós estamos habituados, nós que somos, pelo menos, acho que não me enganei ao fazer os convites, acho que somos todos, estamos pelo menos à esquerda do PSD, aqui em termos de perspectiva política. Espero que um bocadinho mais, mesmo assim. E nesse caso, todos nós estamos habituados a falar do negócio das prisões na questão do complexo industrial prisional americano, e que mesmo assim não são a maioria que são privadas, mas há todo um negócio de privatização e de dinheiro que se faz a partir do sistema prisional. No sistema prisional português, do que tu conheces, do que tu viste, há negócio a se fazer lá, há empresas a ganharem com a miséria dos prisioneiros, há o Estado a ganhar alguma coisa com o que se passa nas prisões, ou como estavas a dizer, o orçamento tem que dar, portanto, dentro do orçamento, fora das notícias. Mas em termos da parte empresarial, por exemplo, dessas tais questões das cantinas, há alguma questão em que se perceba que há dinheiro ali a se fazer na base do encarceramento e da miséria humana? Sim, claro. E o trabalho nas prisões tem várias dimensões que se calhar importa distinguir, porque podem ser realidades muito, muito diferentes. Essa parte das cantinas e mesmo até os serviços médicos, toda a equipa médica e de enfermeiros são equipas contratadas a empresas privadas. E isto já é, na minha opinião, bastante sintomático do cuidado que se tem, quer dizer, porque depois aquilo que acontece é que há uma falha qualquer na empresa e não há enfermeiros e não há ninguém que substitua, e temos toda uma população prisional de centenas de pessoas que ficam de repente sem cuidados médicos, e isso é um problema, claro. Acerca de como funcionam as cantinas, os refeitórios, já não sei tanto a respeito disso. Sei que essa imposição veio principalmente invocando preocupações de higiene e segurança alimentar, ou seja, que teria que ser uma empresa externa a tratar da comida dos reclusos para prevenir ou responsabilizar caso houvesse intoxicações, etc. Claro que depois isto leva a toda uma outra dimensão, que é, por exemplo, aqui no estabelecimento prisional de Coimbra, existem campos agrícolas com uma produção brutal, que já agora, para alguém que esteja a ouvir e que seja aqui da zona, é possível comprar produtos agrícolas de grande qualidade no estabelecimento prisional a preços muito reduzidos. E, aliás,
seria ótimo que houvesse de facto um escoamento da produção, porque muitas dessas coisas acabam por ir para o lixo. E temos tomates, laranjas, alfaces que não podem ser dadas ou incluídas na alimentação dos reclusos, por causa das tais regras de higiene e segurança da alimentação, mas que depois não, no fundo não têm... bom, estava a dizer da produção agrícola que não é escoada e depois acaba por ir para o lixo, o que é problemático. Mas voltando ao tópico do trabalho nas prisões em si, a verdade é que é possível e é desejável e faz parte daquilo que são os objetivos para definir o percurso de pena de cada recluso que haja trabalho, que haja uma ocupação. Se não estão na escola, se não estão a estudar, convém que estejam a trabalhar, embora nem sempre haja trabalho para toda a gente. Mas a verdade é que a esmagadora maioria faz trabalhos de faxina, de limpezas na prisão, ou então trabalham em protocolos com entidades externas, como por exemplo câmaras municipais, etc. E trabalham a fazer jardinagem, ou limpeza de cemitérios, ou nas brigadas do lixo, coisas assim. Mas o importante é que a maioria destes reclusos ganham cerca de 20 cêntimos à hora. Ou seja, isto traduz-se em poucos euros por dia, o que na verdade é uma miséria total, se bem que na maior parte dos casos é melhor do que nada. Com honrosas exceções para algumas empresas, como por exemplo uma que opera aqui no estabelecimento prisional de Coimbra, que dá formação certificada aos reclusos e eles fazem reparação de máquinas de café. Salvo erro, é uma empresa que está ligada à Delta e que esses sim pagam o ordenado mínimo, o que tendo em conta todo o cenário habitual prisional é cerca de, não sei, talvez 10 vezes mais do que o comum recluso recebe, o que é muito significativo, como podem imaginar. De resto, é claro que, por exemplo, a única prisão cá em Portugal, que é uma parceria público-privada, que é a tal de Santa Cruz do Bispo Feminina, que é uma parceria do Estado com a Santa Casa da Misericórdia, tem condições muito, muito melhores para as reclusas e a nível de infraestruturas e de programas de reabilitação e ocupacionais, etc. E depois também tem protocolos de trabalho com empresas como a Zara e outras que pagam misérias, que pagam o mesmo tal ordenado de cerca de 20 cêntimos a hora. Ou seja, se isto não é trabalho, não é propriamente trabalho escravo, mas é quase, é uma exploração laboral brutal. Estou a ver e acho que aqui se desmonta um bocado um mito que muitas pessoas insistem em fazer, que é a extrema urgência em pôr os presos a trabalhar, como se fosse como se houvesse um exército de reserva laboral que a economia portuguesa está a desperdiçar por não os pôr a trabalhar por tudo e meia, que já põe, basicamente, pelo que nos estás a dizer, e aquela enorme preocupação em que eles trabalhem para justificar a sua vida na prisão, que é também... há toda uma questão a discutir nessa situação que é interessante, porque eu costumo dizer que em Portugal e em quase todo o lado o demoliberalismo, a democracia liberal, não se defende a si própria e faz parte do seu próprio sistema não se defender por todas as questões que nós conhecemos relativamente ao paralelismo e às interseções entre o liberalismo e as derivas para o fascismo. Porque o liberalismo não educa, não tem nos seus alicerces a educação que permita às pessoas saber porque é que um prisioneiro não é um pária da sociedade, o que é que quer dizer, o que é que representa alguém estar à responsabilidade do Estado. E essa ideia nunca foi passada nem na sociedade portuguesa, e muito provavelmente em mais nenhuma outra sociedade de maneira eficaz e eficiente, e isso creio que até ser uma das grandes questões relativamente à representação cultural dos sistemas prisionais como eles existem. Passando aqui agora novamente para o Tiago. Tiago, em termos do que
do que tu conheces e da cultura popular. E esta pergunta vou fazer a ti e vou fazer a mesma pergunta à Inês, até para fazermos este contraste de perspectivas de alguém que não conhece tão bem o sistema e de alguém que esteve dentro do sistema a trabalhar. Para ti, o que é que seria necessário para que tu próprio ou a sociedade portuguesa em geral conhecesse melhor o que é de facto a vida no sistema prisional português? Aqui a resposta óbvia seria sair agora à rua, não é? Cometer um crime que me garantisse prisão e experienciá-lo. Agora, eu tenho planos, tenho coisas combinadas para amanhã e nos próximos tempos, pelo que não me dá jeito. Não me dá jeito de ir preso agora. Mas daqui a umas 2 semanas pode ser. Sim, e, pá, ir lá visitar um dia, conviver com a malta, ainda vai que não vá agora. Eu acho que a melhor forma de reconhecermos o que é a vida no nosso sistema prisional, e neste caso vamos ignorar os Estados Unidos durante um segundo. Eu sei que custa porque estão sempre a fazer asneira, mas vamos tentar, vamos fazer o esforço e vamos ignorar aquele prisioneiro que agora está a apagar fogos na Flórida, se não me engano, a troco de $1 por hora, ou seja, é completamente abismal a vontade com que eles tentam continuar esta permanência do trabalho escravo. É assim, tirando da equação ir lá parar dentro e viver em primeira pessoa o que é, eu acho que os nossos mídia, sabendo que não podemos confiar muito nos nossos mídia, voltemos atrás agora um bocadinho de todo o alarido que houve à volta da festa do Avante e do facto de não ter acontecido nada, mas ao mesmo tempo estar a acontecer ajuntamentos do outro lado e ninguém querer saber. Os nossos mídias de facto não são de fiar, porque são movidos por interesses imperialistas ou interesses financeiros, mas os nossos mídias estão-nos a fazer-nos serviço ao não nos darem esta possibilidade de vermos ou de conhecermos melhor como funciona o nosso sistema prisional. Eu não peço que exista uma aula na escola, uma aula na escola secundária, o que quer que seja, que nos ensine como é que funciona lá dentro. O que eu peço é que, de alguma forma formativa, exista algum género de mídia, nem que seja uma série de reportagens, uma série documental, qualquer coisa que seja claramente baseada no que acontece, ou pelo menos preferencialmente mesmo lá dentro e gravada dentro de um sistema prisional, e acompanhar as rotinas e ver como é que aquilo funciona. Claro que também este pedido morre um bocado na praia, porque sabemos que não podemos gravar sem autorização, e a única forma correta de obtermos isto seria de facto ver sem saber que estamos a ver. Por isso é aqui um ponto um bocado cinzento. Mas eu acho que podíamos começar por ter mesmo algum formato informativo dentro dos nossos mídia que abordasse o nosso sistema prisional, para que nos educasse um bocadinho melhor sobre como é que funcionam as questões e tudo mais lá dentro. Inês, a mesma pergunta para ti, e aqui neste caso tu terás uma perspectiva mais enriquecida pela tua experiência. O que é que tu achas que valeria a pena fazer, neste caso específico em Portugal, para que a população portuguesa em geral soubesse melhor o que é que se passa de facto dentro das prisões? É uma pergunta complicada, porque começamos logo à partida com o facto de que o sistema prisional é profundamente hermético, é uma instituição completamente fechada. E para vocês verem, eu tinha um plano de investigação, tinha um projeto de investigação que eu queria desenvolver, que já agora era relacionado com representações sociais, percepções e identidades da comunidade LGBT na prisão, que é uma coisa que em Portugal não tinha estudos anteriores, nem quaisquer relatórios no que dizia respeito a essa realidade. Mas eu tive que fazer um pedido de autorização em que explicava tudo aquilo que eu queria estudar, tive que enviar os instrumentos de avaliação, ou seja, todos os questionários e tudo para a Direção-Geral
de serviços prisionais e só recebi a aprovação uns 3 ou 4 meses depois. Eu andei 3 ou 4 meses numa ansiedade tremenda a pensar, será que não autorizam a minha investigação? Eu vou ter que inventar uma coisa qualquer radicalmente diferente que talvez passe. Ou seja, é muito complicado, tirando dentro do meio das universidades, ou seja, pessoas que fazem estágios, seja em licenciatura ou em mestrado, em doutoramento, que têm esse background institucional, é muito difícil de entrar neste meio para de facto estudar e para depois transmitir uma perspectiva cá para fora. E depois também as únicas outras entidades que de fora do exterior que temos a atuar nas prisões estão, regra geral, relacionadas com a igreja e são tipo instituições de caridade ou de ocupação ou de conselho religioso, coisas assim. De maneira que é de facto uma realidade muito difícil de penetrar e de desmontar e depois de humanizar ou apresentar cá para fora, para o exterior, para o mundo da liberdade, uma visão que seja mais ou menos fidedigna e que também ajude a desmontar todos os preconceitos e todas as noções enviesadas que há na cultura popular e na população em geral. E essa dos reclusos terem que trabalhar é uma das mais frequentes, mas há muitas outras. Mas, de facto, é um tópico bastante difícil, porque acho que, obviamente, eu poderia dizer que é preciso exigir melhores políticas públicas no que diz respeito à educação, aos cuidados de saúde, haver uma fiscalização de que, de facto, os programas se cumprem, mais formação dos guardas prisionais, etc. Mas isso é tudo muito difícil, tal como deveria também haver mecanismos de accountability, ou seja, de haver uma confirmação de que as políticas não estão escritas só no papel e que depois, de facto, na prática, o que se passa lá dentro é uma autêntica selva que uma pessoa nem imagina. Mas a verdade é que não há o interesse de haver essa abertura ao exterior. Maneiras que acho que temos que esforçar-nos por dar visibilidade a alguns documentários que há, alguns nacionais, há outros internacionais, mas há documentários muito interessantes que são feitos, alguns que acompanham mais a realidade pelo interior. Eu vi uma vez um documentário sobre as mulheres trans nas prisões do Brasil, que era muito interessante e que as investigadoras conseguiram autorização para filmar dentro da prisão e é claro que dá um retrato muito mais humanizado e uma perspectiva muito interessante daquilo que se passa lá, mas há outros documentários também aqui acerca das prisões portuguesas e depois também tudo o que gira à volta das prisões. Ou seja, tanto a nível de serviços, isso nos Estados Unidos é emblemático. Há prisões que são construídas no meio do nada e que depois criam autênticas cidades à volta disso. Isso ajuda a perceber um bocadinho as dinâmicas de quem trabalha relacionado com as prisões e quem vai visitar as famílias e tudo. Depois também é explorar um bocado a parte que documenta a vivência das próprias pessoas que gravitam em torno disso, ou seja, as famílias, as relações interpessoais, as dinâmicas relacionais, amorosas, etc., que muitas vezes são uma ótica privilegiada daquilo que é a realidade nas prisões. Agora, acabo por chamar a atenção que ainda há dias houve, salvo erro, em Lisboa, uma manifestação de familiares de reclusos, que teve, a meu ver, muito pouca visibilidade nas redes sociais, mas que são iniciativas que importam. E tal como também existe a Instituição Portuguesa de Apoio ao Recluso, que embora eu discorde das abordagens muitas vezes, mas a verdade é que também tem um espectro de ação muito limitado, mas que são órgãos da sociedade civil que têm algum nível de acesso, seja por cartas, correspondência, seja por familiares, etc., àquilo que se passa dentro das prisões e que acabam por ser uma voz para quem está lá dentro e que no fundo não tem voz. E pronto, acho que basicamente isso é aquilo que nós podemos fazer assim num primeiro instante, sem começar aqui com exigências que depois nos são taxadas de utópicas, porque aí vamos dar no campo do abolicionismo, em que de facto tudo nas prisões, ou quase tudo, é errado e que não há grande coisa por onde melhorar sem ser reformas estruturais ou revoluções, mas pronto, não vamos por aí, pelo menos para já. Muito bem, e gostei desse, pelo menos para já, o que dá aqui a ideia de que
efetivamente talvez tenhamos aqui uma segunda parte do episódio para explorar melhor algumas situações. E agora passamos aqui às notas finais e à dica cultural, quem a tiver, obviamente. Indo aqui pelo que disse a Inês, eu recomendava a todos, mesmo que essa associação possa ter uma série de limitações naquilo que faz e diz, que muitas dessas limitações têm a ver com o próprio sistema, mas ponham o vosso like na Associação Portuguesa de Apoio ao Recluso, porque no mínimo vocês vão ter na vossa timeline de vez em quando alguma coisa que vos dá uma perspectiva interna daquilo que se passa nas prisões portuguesas e que talvez desfaça alguns estereótipos que vocês estão habituados que estamos habituados a ouvir nas conversas de café e muitas vezes até infelizmente nos órgãos de comunicação social. Em relação também a dicas culturais para esta altura, portanto, neste momento vejam The Boys, não tem a ver com prisões em si, mas é uma série muito interessante sobre a desconstrução da mitologia dos super-heróis e do sistema, e tem uma parte metafórica e de analogia com todo o sistema económico e imperial americano. Vejam que é interessante. E passando aqui ao Tiago, notas finais, dica cultural. Notas finais. Lá está, pronto, este episódio hoje é um bocado curtinho, é um bocado apressado, não dá para falar de tudo. É assim, de facto, acho que nos falta saber exatamente, e quando digo saber, falta desmistificar esta cultura popular. Lá está, mais uma vez, a cultura popular a deseducar em vez de ajudar a educar, e perceber o que é que se passa com as prisões. Assim sendo, e seguindo esta nota final, eu uma vez mais aconselho, já aconselhei aqui, mas uma vez mais aconselho a verem este vídeo. Não precisam de ver o episódio inteiro. Pelo que me lembro, nem sequer é um episódio de jeito no que toca ao Last Week Tonight, mas vejam este episódio, este certo de John Oliver. Tenham também a intenção que devem levar as informações do John Oliver com um grãozinho de sal sempre, ou com uma espécie de dúvida, para vos fomentar a pesquisa, porque depois é necessário que vocês próprios pesquisem também, depois de obterem a informação. Seguindo aqui também a indicação que deste, Saúl, eu recentemente, não é? Que como estive a poupar o pouco que tinha para conseguir estar apto a pagar a anualidade do Disney Plus, eu comecei a ver Inhumans. E aconselho-vos a ver Inhumans, porque Inhumans, a história de Inhumans é basicamente o que está a acontecer connosco e o que está a acontecer no resto da Europa e no resto do mundo. Ou seja, sem dar muito spoiler, é uma história sobre uma família nobre que vive na Lua porque não pode juntar-se com humanos com medo de represálias, e tudo corre mal quando um desses nobres quer fazer fear-mongering e lançar o ódio e o medo ao outro para alcançar os seus próprios objetivos. Eu não sei se isto vos faz lembrar de alguém. A mim lembrou-me de 2 ou 3 pessoas que andam muito nas nossas notícias. Aconselho-vos que vejam, para também perceberem que não é assim tão imaginário o que nós dizemos quando falamos de pessoas ou de políticos que usam o medo para os seus fins. E já vos falei muitas vezes de Invisible Man, não vos vou falar mais de Invisible Man, não vale a pena. O que eu vos aconselho é que leiam de facto Stephen King, neste caso a Redenção de Shawshank, basta porem no Google, o resto não me aparece. Ou então, se não estiverem muito virados para Stephen King, podem ler, por exemplo, também Site, não sei se está em português, mas se estiver em português há de ser a Foice, que já fala aqui sobre também um mundo distópico liberal, onde uma inteligência artificial determina quem é que morre e com que utilidade é que vai morrer. Muito bem, obrigado, Tiago. Inês, notas finais e dica cultural, se tiveres. Bom, o meu conselho é que sejam críticos e críticas em relação a este tópico das prisões, em relação à representação das prisões na cultura popular.
Vejam mais séries e, aliás, menos séries e mais documentários, porque apresentam, regra geral, uma perspectiva um bocadinho mais fidedigna daquilo que é a realidade nas prisões pelo mundo. Por exemplo, Orange is the New Black é uma série super engraçada, muito entertaining, se bem que eu a certa altura perdi um bocado a paciência, acho que devo ter visto 3 ou 4 temporadas, mas depois também já chega. Mas já é o tipo de representação que incorre muito na romantização das prisões e que, por sinal, parte de uma premissa extremamente errada e falsa, que é, na vida real, a Alex e a Piper da Orange is the New Black nunca cumpririam penas juntas, porque uma denunciou a outra e a chibaria é um crime imperdoável. Ser-se bufo na prisão é um crime grave no Código de Honra e pronto, toda a gente sabe que corre mal. De maneira que mais documentários, menos séries e sim, vejam The Boys. Muito obrigado aos dois. Muito obrigado, Inês, pela tua participação. Foi extremamente enriquecedora e era algo que eu queria mesmo ter neste episódio. A todos os que nos têm estado a ouvir, também agradeço o vosso acompanhamento. Já devem ter reparado que o nosso último episódio teve um pico de views que para nós foi fantástico, ali um pouco mais do que o habitual, ao que parece foi parar às recomendações de uma determinada demografia dentro do algoritmo do YouTube, que foi fantástico para nós, mas continuem a acompanhar, partilhem, ponham o vosso like, por favor, comentem se tiverem algo a perguntar. Eu tento sempre responder ou pedir ajuda aos restantes para responderem. E estejam atentos a algumas ideias aqui que tanto aqui ao nível do Perigo Vermelho como de outros podcasts em que participo, temos estado a tentar implementar e, portanto, fiquem atentos. Por hoje ficamos aqui no que espero ser a primeira parte deste episódio sobre as prisões. Pelo menos espero que poder ter mais algumas pessoas numa próxima. E fiquem todos muito bem e não queiram experimentar a prisão a partir de dentro, como vos quase recomendou o Tiago. Não deixem que essa romantização vos afete, mas principalmente queiram conhecer esse sistema, queiram saber que não é exatamente como muitas vezes nos querem fazer parecer.